Volta, homem. Ai, voltei. Parece aqueles doidos que tomam o chazinho lá e nunca mais volta, fica doido das ideias. Confesso que eu dei uma viajada aqui agora, viu? Tomei ayahuasca e... Nunca mais voltei. Esse é o tema do vídeo de hoje. Então vem com a gente e traz café. Traz cafezinho. O que é o não voltar para você? Então, o que é o não voltar, né? Como tudo na vida é bem subjetivo daquilo que você tem conhecimento sobre, né? O não voltar. O que é não voltar? Você não voltar a ter os hábitos que você tinha antes, você não voltar a enxergar a realidade como ela se apresenta, como ela se apresentava antes do chá. Vamos primeiro entender o que é esse não voltar, de tanto que tanto as pessoas falam, né? O que é esse medo do não voltar? Então, o não voltar, primeiramente, dentro de um processo como a cerimônia da ayahuasca, é quando a gente diz que a pessoa que entrou, a pessoa que foi, que se dispôs a ir tomar a medicina, que se dispôs a participar de uma cerimônia, não é a mesma pessoa que vai sair. E por que não é a mesma pessoa que vai sair? O que acontece lá dentro? O que é esse não voltar? Eu costumo dizer que é um processo de morte. Eu acho que tem os dois lados da moeda que a gente quer trazer nesse vídeo, tá? Vamos definir aqui. O lado da moeda do não voltar a ser o que você era antes, e o não voltar que a galera que não conhece o chá diz, o não voltar que é que ficava assim meio retardado. Uma loucura. Ou, sei lá, ir por um hospício porque não consegue mais definir o que é realidade e o que não é. Eu acho que é nesse sentido. Então, vamos dividir essas duas partes. O que é o não voltar para a vida que você tinha e o que é não voltar e ficar maluco, digamos assim. Ficar na sua... como que uma meba, né? Vai virar uma meba ali, tipo... né? Então, a gente vai... Gente, isso eu vou comentar aqui uma coisa que aconteceu quando eu era adolescente. Eu era pré-adolescente, na verdade. As minhas irmãs eram adolescentes. Teve uma amiga delas que elas saíram pra fazer uma coisa bem louca, coisa de idiota de adolescente, e tomaram alguma coisa, misturaram lá coisas, e uma delas foi parar num centro de desintoxicação, porque ela literalmente ela saiu de si mesma, ela ficou assim, ela não falava, ela não reagia, ela só fazia, entendeu? E os médicos perguntavam, o que vocês usaram, o que vocês usaram, e elas negavam, até o ponto de que uma delas falou, não, a gente usou um tal chá lá, mas não foi ayahuasca, foi esses chá de fita, chá de, sei lá, essas merda aí. E loqueou. Ela ficou por mais de um ano, assim. Ela tomou vários remédios, desintoxicou, fez lavagem, etc. Mas isso que ainda voltou, tá? Porque havia chance dela nunca mais realmente voltar. Então, esteja atento naquilo que a gente vai falar em algum momento aqui desse vídeo, do que você tá buscando, né? Porque acontece muito desse não voltar. Eu conheço muita gente que não voltou. Na minha adolescência mesmo, tinha convívio com pessoas que nunca mais voltaram, mas de uso de droga. Aqueles doce, bala, essas porcaria toda aí, que tomavam em festa, depois começaram a tomar no dia a dia, e quando vê, realmente, ficou meio retardadão mesmo. Tem um cara que eu vivo encontrando aqui na rua, que ele anda... Ele ficou assim, meio... Parece que o cérebro derreteu, entendeu? Então, é isso que você tá falando do chá da ayahuasca, aí confundem tudo, aí misturam tudo numa panela só, faz uma maçaroca, é tudo a mesma coisa, e não é. A medicina da ayahuasca é uma medicina milenária, veio da natureza, não é só porque veio da natureza que faz bem também, né? Mas é um outro contexto. Você não consegue usar ayahuasca num conceito recreativo. Você não tem como levar ayahuasca pra tomar numa rave. Jamais. É um choque, assim, você vai vomitar, você vai ter diarreia, você vai passar mal, vai ter muita situação não volta mesmo. Que não cabe dentro de um show, né? Diferente desses MD, esses doces, esses negócios aí, que você vê lá, tem a loucura toda, mas você consegue estar ali sem, né? Dependendo da quantidade que você usar, né? Tem os retardados que tomam um monte lá que sai direto pro hospital. A cura já começa ali na bendita do ser humano, né? A adolescência que é a pior fase ainda, né? Quer conhecer tudo, quer tacar tudo pra dentro, sem se importar com as consequências, e sem se importar com limites também, né? Às vezes tá ali na loucura, na doideira, o amiguinho leva, e aí acaba entrando na onda e sabe Deus onde é que vai parar depois disso. Então acho que isso do não voltar nesse quesito se enquadra nesse sentido 2 ali, na questão do ficou meio louco, ficou meio biruta, derreteu o cérebro, que não acontece com a ayahuasca. Não acontece entre aspas, né? Vamos destrinchando isso aqui durante o vídeo. O não voltar, mas o não voltar, o que é real? Vamos para o outro lado da moeda. O que é real? Né?
A gente está vivendo numa era onde muita coisa está vindo à tona, né? Aquela questão de vivemos numa Matrix, isso até então era só um filme. Agora a ciência, ao que parece, já está conseguindo provar. Eles entraram nesse quesito agora, né? Não se tem ainda tanta informação pra gente. Dentro do estudo tem bastante informação, mas fora, né? O que trazem pra gente. Ao que parece, tudo isso aqui é um holograma, que a gente está vivendo digamos, numa Matrix, uma mentira, né? É como se fosse uma historinha, uma imagem criada por alguém. Digamos que é como se fosse o filme Matrix. A gente tá lá dormindo, né? Ligado num aparelho e tal, e tendo esse sonho, que isso que a gente chama de vida é um sonho. Uhum. Então a ciência já tá chegando muito próximo de provar isso aqui. Então, o que é real? Quem está sonhando? Quem está sonhando? O que está acontecendo? Quem sou eu? Quem é o observador? Quando eu olho para as coisas, quem está olhando? Quem está vendo? Quem está pensando? Então, tudo isso, quando você toma uma medicina, pode trazer, aflorar isso dentro de você, e você, se nunca se perguntou, ou se você já se perguntou, muitas vezes, isso aflora de um jeito assim, que pode realmente te deixar meio desbaratinado. Porra, mas se tudo que eu acredito que é real não é real, e agora? Exatamente, é porque você, ego, se desfaz ali nesse processo, né? Você, ego, que é o eu, Guilherme, o ela, Iris, é colocado um pouquinho de lado e a gente dá voz para a consciência. Então, sendo consciência, é consciência experimentando aquela experiência ali, ou essa experiência de vida aqui. Então, eu sou a imaginação de alguém, eu sou a imaginação de quem? Eu costumo dizer muito isso, que a gente está vivendo uma era também muito perdido nas palavras, né? A gente está muito superficial. Por exemplo, eu tenho um exemplo bom que é a palavra, ela é a superfície do mar, digamos assim. É só o que você vê quando você está fora do mar. Agora, quando você entra no mar, é uma imensidão sem fim, né? É gigantesco, tem várias espécies de animais, etc. E isso é só uma referência do que eu digo, por exemplo. Realidade é a palavra, e o que realmente a palavra quer dizer é todo aquele fundo do mar, do oceano, daquela abundância toda. Então a gente está usando as palavras muito na superfície. Tem que se aprofundar o que é real. Então quando a gente diz o que é real, você tem que realmente pensar e buscar o que isso quer dizer. Para você começar a definir os teus pensamentos, as tuas ideologias, o que a medicina vai trazer de novo para você, o que o caminho do autoconhecimento vai trazer para você. Se você ficar sempre raso na superfície das palavras, você nunca vai ver o que está a fundo. É porque o fato da gente estar aqui na Matrix, né? A realidade, ela é muito empregada pra gente por conta do palpável. O que é palpável pra gente é muito mais real do que aquela imensidão profunda do mar, que é onde a gente não consegue ver. Isso. É mais fácil a gente... Quando a gente faz essa imersão da ayahuasca, a gente vai lá pro fundo do oceano, né? O fundo do mar, um exemplo, né? É o mesmo exemplo. Exatamente. Você vai lá pro fundo do que é aquele conhecimento, do que é real. Você diz, tava tudo isso aqui tampado pela superfície. Exatamente, você achava que a realidade era só isso daqui que você podia ver, mas quando você se entrega, fecha os olhos e mergulha lá no fundo, que é geralmente onde você não consegue ver no seu dia a dia, você vê que é um espaço muito mais abrangente daquilo que você consegue enxergar aqui agora. Então, para finalizar isso aqui, para não deixar bem confuso, né? Já ficou bastante confuso, eu acredito. Vá na profundidade das palavras, na profundidade do que aquilo quer dizer. Tá? Não fica só aqui na superfície do você vai ficar louco. O que é louco? O que é louco pra você? O que é real? Então vai a fundo, mergulha a fundo o que as coisas querem dizer, além de palavras. Não são meras palavras, né? O mundo é mental. Existe também essa questão você vê muito hoje, como a gente tem esse acesso à internet, acesso a muita informação, tem muito disso sendo falado. É só você acreditar que você vai ficar milionário que você fica milionário. O que você pensa, você cria. Exato. Então, o mundo é mental. Você percebe? Vai na profundidade dessa frase. O que você pensa, você cria. Vai lá no fundo. Se você cria tudo aquilo que você pensa, peraí. Então, realmente tem alguma magia, alguma coisa acontecendo aqui por trás, além dessa superfície. Exatamente, em algum nível ali você está moldando essa realidade. A seu favor ou a seu desfavor, isso vai de acordo com aquilo que você pensa, aquilo que você acredita também, aquilo que você profere, aquilo que você fala, né? Claro que não existe essa instantaneidade, né? Pensei que fiquei rico, acordei rico. Também não é assim. Tem uma coisa que a gente tem que ter consciência, que quando a gente começa a colocar energia em alguma coisa, em algum plano do astral, essa coisa está sendo construída. E essa coisa que está sendo construída, ela leva tempo para ser construída. Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de um videozinho que eu vi no Instagram da menina interpretando a canela, né? Aquele ritual da canela, quando abre as portas no primeiro dia do mês e você assopra a canela para prosperidade. Daí ela entra
Pá, peraí, vim aqui te trazer a lista do que você tem que fazer. Porque não adianta você assoprar a canela e o cara jogado no sofá, cheio de sujeira e tal. Muito engraçado, gente. E realmente, daí ele não se esforça nada. Fica pedindo prosperidade, pedindo pra coisas melhores, etc, etc. Mas não se esforça pra ter. Exatamente. Então não vai acontecer. Você pode imaginar o que você quiser. Se você fica não só ali no plano agir, do sonho, né? Fica só ali nas ideias, fica ali imaginando, eu quero isso, eu quero aquilo. tem que o plano beleza. mental, mas existe o plano físico. Então você tem Exatamente. que botar o seu físico incoerente com o mental e assim vai. Tem que equilibrar os dois, não adianta nada você ter vontade, você querer coisas, sendo que aqui você não faz por onde, entendeu? Então o trabalho é aqui, mas a gente também precisa desenvolver aqui. Entendeu? A situação não é simples assim, estralei o dedo. Tem uma série de coisas que você precisa, senão você vai ser mais um que fica soprando canela, sentado esperando A canela te trazer. aquela outra situação que, Deus, eu pedi tanto você me ajudar, o cara lá numa enchente, enfim, é uma historinha que tem, acho que até acredito que seja bíblica, não sei. Não O sei cara se seja, mas existe na essa enchente, história. esperando, pedindo ajuda de Deus, daí vem o corpo de bombeiro. Ah, viemos te resgatar. Ele, não, Deus vai me ajudar. Aí vem um barquinho lá, vem te resgatar. Não, Deus vai me ajudar. Enfim, ele morre, vai pro céu e fala, Deus, por que você não me ajudou? Ai, meu filho! Meu querido, eu te mandei ali, ó, o Te homem... mandei esse, você não quis. Tá entendendo? Então, às vezes, você para no tempo, na ação, esperando que uma coisinha aconteça de milagre. Daí, agora, nós vamos entrar, sim, no que você busca. O que você busca na ayahuasca? O que você busca pra sua vida? O que realmente você busca? Essa é a pergunta. O que te levou a tomar a medicina? O que você está buscando para sua vida? A gente já falou isso em muitos outros vídeos. A primeira opção sempre é a curiosidade. Mas, depois a segunda opção tem que ser muito forte. Senão pode acontecer mesmo de você ir nunca mais voltar. A primeira opção, que é a curiosidade, geralmente é para quem nunca tomou a medicina. Que é para quem já tem vontade de tomar e quer conhecer. A curiosidade entra aí nesse contexto. Para mim, quando você já vai numa segunda cerimônia, pelo menos você já tem que ter alguma coisinha direcionada ali. Por favor, sejam curiosos em locais seguros. Vai numa ritualística segura, com pessoas seguras, para você não ser abusado, não acontecer coisas horríveis, etc, etc. A gente sempre fala disso nos canais e no canal e sempre vale relembrar, tá? Por mais que você vá com curiosidade, vai com curiosidade no lugar certo. Exatamente. A primeira cerimônia ali, ela te traz um conjunto de coisas, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de encontros consigo mesmo, do universo, que pode abranger muito uma próxima ida para a cerimônia. Porque vão ser mexidas tantas coisas dentro de você que provavelmente você vai pegar e falar, poxa, eu tenho algumas coisas aqui que eu gostaria de estar revendo na minha vida. Eu tenho algumas questões aqui que eu preciso estar revendo na minha vida, que eu gostaria de mudar, que eu gostaria de modificar. E aí é que a gente entra nesse processo de busca para uma segunda cerimônia. Aí nessa questão do busca, esteja bem claro assim, o que você busca. Você realmente quer mudar? Você realmente quer mudar? Você realmente quer deixar de fazer? Porque senão fica uma coisa muito vazia. Vai te trazer... o que a ayahuasca faz? Vamos lá. Ela vai tirar todas as conexões neurais que você tem. Você tem conexões, é como se fosse a televisão, ela precisa de um plug para ligar na tomada. Ligou, pum, ela funciona. Tá? Ela vai funcionar desse jeito. Você quer que ela não funcione mais desse jeito, você vai desplugar. Daí, a medicina da ayahuasca faz isso. Ela despluga isso e te dá a oportunidade de você ligar essa televisão numa outra tomada. Aí você vai refazer suas conexões neurais de uma outra forma. Tá? De uma forma mais leve, talvez sem vícios, talvez coisas que você estava tendo tóxicas na tua vida, hábitos, pessoas, etc. Então você vai ter essa ressignificação. Então isso pode entrar no quesito nunca mais voltei e a pessoa ficar meio perturbada e não saber o que ela quer da vida por conta disso, porque ela não sabia antes o que ela estava buscando. E ela continua sem saber. A medicina desconectou tudo da tomada e aí ela ficou lá, mas eu não quero mudar nada. Eu tava bom no meu sofrimento, tava bom do jeito que eu tava. Então tenha muito essa consciência do que você tá buscando. Exatamente, porque uma vez ali dentro, a reprogramação ela vai ser feita, essas desconexões elas vão ser feitas. Então, o que você vai fazer com isso depois é o X da questão. Se você não tem interesse em realmente fazer essas verdadeiras mudanças, de fazer essas reprogramações no seu corpo, na sua vida, na sua mente, no seu espírito, em todo o campo que é você, não vá na medicina. Fica do jeito que você tá. Fica do jeito que tá. Porque até uma terapia vai te fazer mal. Você vai achar que o terapeuta é ruim, entendeu? Por aí vai. Ir pra medicina, você ir pra uma cerimônia achando que você vai ver aquilo que você quer ver. Você não vai ver aquilo que você quer ver. Você vai ver o que a medicina precisa te mostrar. Muitas vezes ela vai te mostrar aquilo que a gente estava conversando antes. Ela vai te mostrar
coisas dentro das tuas crenças, né? Exatamente, isso principalmente para as pessoas que seguem uma religião. Às vezes elas já me perguntaram muito, pô, mas eu vou tomar ayahuasca, mas eu sou de tal religião, eu sou de tal isso, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. E é muito importante você saber que as primeiras cerimônias ali da medicina, ela para não te dar esse choque muito forte, não mergulhar muito profundo no oceano, ela vai se comunicar contigo de uma forma que você entenda. Isso dentro das suas crenças. E isso pode acontecer, como também pode não acontecer. Depende do quão profundo seja a sua intenção ali dentro com a medicina. Tem gente que chega lá e fala, eu quero ver a realidade de tudo. O que é isso tudo aqui, meu querido? Aí você pediu. Ou você vai ver ou você não vai ver. Já cansei de ver gente que vai lá pedindo pra ver e nunca vi nada. Vê completamente outras coisas, só entendeu? superficial. Exatamente. E vai até porque a medicina, ela é muito sábia. Ela não vai contigo onde ela sabe que você não vai aguentar. Então ela vai te mostrar. Eu acredito muito nisso. Eu conheço pessoas assim e já ouvi falar também muitos relatos de pessoas que tomaram um baque muito forte da medicina e nunca mais quiseram ir naquela questão do traumatizou e tal. Preferem ficar numa coisa mais superficial ali, que não é tão superficial, mas que é, digamos, um pouco mais controlável, né? Que é a meditação, que quando entrar nesses estados de expansão de consciência, consegue ali manter mais diferente da ayahuasca, que você não consegue ter tanto controle, né? Mas ainda assim, isso daí é pessoa para pessoa, né? Remédio não surte o mesmo efeito para um que para outro. Por exemplo, a minha filha é alérgica de pirona. Ela é alérgica de pirona. Agora, nunca mais ninguém pode tomar de pirona porque minha filha é alérgica. Não, ela não toma, eu tomo. Então, o mesmo efeito que é pra tem gente que é alérgico à lactose, né? Que tem intolerância à lactose. Tem gente que não. Então, vamos todo mundo parar de tomar leite? Não, gente, consciência. É só pra quem causa o problema. Pro outro que não tem problema, pode continuar tomando. Fora que a cerimônia da ayahuasca é uma cerimônia muito intensa. Então tem pessoas que preferem não passar por essa intensidade. Tem pessoas que mesmo tendo ido numa cerimônia, visto tudo que viu, pode ter sido o processo mais tranquilo que seja, transformador que seja, mais profundo e intenso que seja, a medicina ela tem os seus processos ali dentro. Então tem gente que prefere não passar por isso. Vomitar de novo igual eu vomitei? Não gosto, não quero, entendeu? Então tem gente que se prende muito a essas questões. Agora tem gente que não. Eu não tenho problema nenhum. No começo eu ficava, não quero vomitar, não quero vomitar. Depois hoje em dia, eu até prefiro vomitar logo do que ficar naquela sensação de que vai, não vai, vem, não vem. Aí agora a gente não vomita mais, né? Porque fica nessa, se tiver que vomitar, eu vou vomitar. Aí quando tu se entrega, cadê o vômito? Sumiu. Puf, entendeu? Mas conforme você vai se entregando para a medicina, essas pessoas que têm já contigo uma crença, alguma coisa assim nesse sentido, a medicina ela vai te abrindo cada vez mais o campo para coisas que você poderia imaginar que não existia, ou coisas que vão estar confrontando aquilo que você acredita. Aí vai de quão intenso você quer entrar e mergulhar nesse mar de autoconhecimento, que é um autoconhecimento. A ayahuasca só vai ser, digamos, o barco que vai te levar, ou o submarino que vai te ajudar a você aprofundar mais. Se você for nadando sozinho, você vai chegar, mas talvez leve muito mais tempo. Se você for de um submarino super mega plus, blá, 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 você chega lá mais rápido, mas talvez não quer dizer que seja o melhor para você. Cada um tem que entender o que é melhor para si, o seu tempo, a digerir essa informação, tá? Então agora nós vamos entrar num outro tema. Só uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu gosto de dizer que a ayahuasca é que nem uma sereia. Ela vai ali, te pega na superfície e te leva pro fundo. Esse exemplo da sereia é bem legal, porque eu sempre dou o exemplo do penhasco, né? Uhum. O passarinho ensinando a mãe a voar, ela joga do penhasco, ela joga, vai, voa. É mais ou menos assim a medicina pra mim. Ela te joga do penhasco, vai, agora voa, senão tu vai cair. E quando a força, quando a gente chama força, é quando você entra naquele estado de consciência expandida dentro de uma cerimônia de ayahuasca, a gente chama de força. Vem força da ayahuasca, venha mostrar o poder que tem. Tá, quando essa força volta do nada, assim, você acabou de ter a cerimônia, tá todo mundo bem, vamos embora, não sei o que, no meio do caminho, aquilo tudo se transforma de novo, você diz, tá merda. Ou em casos mais, eu não sei se raros, porque assim, ó, não vejo muitas pessoas falarem disso, mas comigo e com o Guilherme isso durou meses. A gente levou um período aí de 2 a 3 meses, mais ou menos, pra essa força... E uma força forçuda, tá? Não pra é uma essa força ir acalmando e a gente conseguir adaptar aquilo nessa realidade aqui. Foi, assim, bem chocante. Na época a gente não sabia quase nada, por isso também que a gente resolveu trazer muita informação, porque a gente entrou nesse fluxo e não sabia o que fazer.
A gente entrou em contato com a dirigente da casa e tal. A única coisa que ela falou, ó, deita, descansa, que vai passar. Só que não passou. Não. E aí a gente meio que passou isso sozinho, assim, cada um no seu canto. E quando a gente começou a conversar sobre o assunto, a gente tava, assim, afundado numa situação que a gente tava difícil de sair. Só que eu tenho uma rotina, eu sou mãe, eu sou empresária, então eu tinha uma rotina diária corrida. Filho, levar pra escola, almoço, preocupar com... Então eu tinha que me trazer pra essa presença. E o Guilherme, na época, não. Ele tava sem trabalhar, ele tava... nem academia tu tava fazendo? Não, então ele tava mais paradão. Tava paradaço. E aí a questão dele estar paradão foi mais profundo, porque ele não tinha o que se ancorar. Exatamente. Pra voltar, digamos assim, aquela corda do barco pra sair lá. Teve momentos, acho que teve uma vez que tu chegou lá em casa, eu tava deitado literalmente no chão, sem conseguir me mexer. E aí que foi que eu perguntei, porque até então a gente ficou meio nessa noia, meu Deus, tomamos chá e a gente não vai voltar. Eu não vou contar pra ninguém, porque se eu contar isso aqui que eu tô passando pra alguém, vão me internar. Né? O porquê, né? Vou te explicar mais ou menos o que a gente via. Eu via a realidade da que acontecia na ayahuasca aqui, tudo misturado. Era uma coisa assim que eu via muitas cores, tudo se transformava numa coisa 3D cheia de mandalas, não é mandalas, aqueles formatos tridimensionais, fractais, etc, etc. Eu escutava as coisas com mais exatidão e às vezes parecia que eu estava dentro d'água, eu escutava as coisas mais abafadas. Então a gente ficou os sentidos, os nossos sentidos ficaram muito aguçados. E um se aguçava mais, o outro abaixava. Então... Coisa que assim, ele acontecia, não era como se a gente sentasse ali e fosse, pelo menos comigo assim, respirei, pum, foi. Às vezes eu acordava, era pum, bem isso, era do respirar. Foi. Eu respirava fundo, eu fazia... Quando eu soltava, aquilo tudo transformava, eu dizia, meu parecia que o ar que Deus. saía do nariz, assim, da boca, assim, já era os fractais, assim, e era uma loucura. Então, Só assim, que eu conseguia puxar de volta porque eu tinha essa minha rotina diária que me fazia... Mas mesmo assim, às vezes eu acordava de madrugada, eu olhava pro chão, vocês vão achar que é coisa de gente louca, né? Mas quem já passou por isso vai entender. Olhava pro chão, cadê o chão? Virou um céu, virou o universo, sabe? Sabe aquele filme do... A gente já colocou aqui num outro vídeo, o Doutor Estranho? Sim. Quando a maga lá joga ele no universo pra que ele faça pra que ele entenda o que é a espiritualidade ali, o que é o outro lado. O que é real. O que é real. E aí ele vai... num fluxo louco lá. É mais ou menos isso, entendeu? Então a gente começou aí eu, Guilherme, nós estamos passando pela mesma coisa, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos respirar, foca, traz alguma coisa, porque aí eu expliquei pra ele, ó, melhora o meu dia a dia quando eu foco nas coisas que eu tenho pra fazer. Então acaba amenizando um pouco a situação, e ali vamos entender o que isso quer trazer de informação pra gente. Aí ele começou a fazer academia, né? Você começou a focar num outro trabalho, começou a trazer algumas coisas terrenas. Sim, que era muito importante, porque tá sem fazer nada ali, era praticamente, parecia que eu ficava o dia inteiro vegetando, porque era praticamente isso, eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia, eu tinha a sensação de que eu não existia, eu tinha a sensação de que eu tava desmanchando e de que eu, Guilherme, tinha deixado de existir. Eu peguei e falei, pronto, eu morri aqui. Se você entra numa filosofia hindu, você vai ver que esse é um processo que acontece no despertar, com os gurus ali, que eles têm esse processo de despertar, então eles deixam, tanto que muitos largam tudo na vida e vão viver de doações, porque eles entram nesse fluxo de espiritual, enfim, é muito mais do que isso que eu tô falando só do superficial, tá? Mas eles entram nesse fluxo de despertar, onde acontece tudo isso, e mais, né? Mas aí eles se dedicam àquilo, eles têm estudos e embasamento pra isso. Foi aí que a gente começou a estudar esse outro lado da filosofia indiana, dessas coisas. Nesse processo a gente foi muito lá pro hinduísmo, porque lá a gente conseguiu ter grandes explicações para as coisas que a gente estava passando. Uhum. Então, e a gente viu essa questão de, esse é o processo que entra quando a pessoa está se descobrindo, a pessoa está entrando nessa luz, né? Então, aí a gente foi dando uma acalmada, não, pera, então... Estamos no processo, estamos aí. Não vamos fugir, vamos encarar de frente e vamos ver o que isso vai trazer de transformação. E olha, foi tenebroso. Foi tenebroso, foi uma época assim bem difícil mentalmente, mas sensacional. Foi assim, uma experiência incrível, assim, sabe? Tipo, no momento ali, como a Iris disse, tenebroso. Mas conforme você vai criando consciência do que está acontecendo, conforme você vai colocando conhecimento, conforme você vai trazendo conhecimento, você vai entendendo o que está acontecendo ali contigo, tu fala, cara, que coisa louca, que coisa mais maravilhosa que é isso que está acontecendo, entendeu? É claro, se você tem conhecimento, você sabe como lidar com a situação. Na época a gente estava cru desse tipo de conhecimento sobre o que estava acontecendo. Por isso que a gente foi um pouco ali a trancos e barrancos, mais barranco do que tranco, mas... A gente foi. Tem tribos que usam, um outro tema que a gente vai trazer, mas é interessante assim, ó, eu não sei o nome da tribo, porque agora não vou lembrar, mas que usam a ibogaína, que é uma outra substância também,
de uma planta, mas que tem a situação muito semelhante da ayahuasca, né? Essa transformação, a ritualística inteira assim, é muito parecida. E o que eles fazem dentro dessa tribo? Quando o adolescente ali atinge os 18 anos, eles fazem um ritual de 3 dias com essa ibogaína, que faz com que essa adolescente, criança, enfim, se torne adulto. Pelo processo de expansão de consciência, é tão sensacional que eles não precisam ficar ali dando aula. Esse processo de expansão de consciência acontece dentro desse processo ali, usando essa medicina e tal, que é a ibogaína, e ele sai dali transformado como um adulto, um homem de verdade, né? Não homem e mulher, mas sim uma pessoa evoluída, uma pessoa que está pronta para lidar com a vida. Né? Muito interessante. Porque lidar com a vida é uma coisa muito difícil. E a nossa sociedade, pelo menos aqui a ocidental, é uma porcaria, vamos ser bem realistas, né? É uma porcaria, ninguém te ensina nada, gente. Ninguém te ensina que vamos morrer, tá? Quando alguém perde alguém da família é o fim. Não que você não vá sofrer, mas você tem que entender que a gente tá aqui só de passagem, que uma hora você vai morrer, ninguém te ensina o que é realmente viver, o que são seus sentimentos, o que é você ter raiva, alegria, tristeza, ninguém te ensina nada, tá? Não. Todo mundo aí, acontece alguma coisa, você tem síndrome do não sei o que, você tem não sei o que lá, TDAH, você precisa tomar remédio aqui, remédio ali, você fica anestesiado, sem entender o que você tá passando. Melhora, me desculpa. Posso estar sendo muito ignorante, mas eu acho que não melhora. Pelo menos as pessoas que eu tenho ao meu redor que estão nesse fluxo não conseguem melhorar com remédio, tá? Não, conseguem apenas ficar anestesiado. Né? Tu fica nesse fluxo, tu fica eternamente nesse fluxo, enquanto tu não se desperta pra poder ver que isso realmente não tá te trazendo melhora nenhuma. Tá te trazendo uma condição de controle. É igual você tomar uma dipirona pra febre. Ok, ela vai baixar a tua febre, mas o que tá causando a tua febre? Você tem que ir a fundo para descobrir o que está causando a tua febre. Ah, uma bactéria, um fungo, uma inflamação, é não sei o que, não sei o que lá. Teu corpo está combatendo aquilo ali. Talvez você nunca nem saiba o que você teve. Ele conseguiu combater, ok? Mas e se ele não conseguir combater? Você vai ter que, de uma outra forma, fazer com que o teu corpo reaja. Você vai dar uma medicação, você vai dar... Então, eu acho que é muito disso. Você só fica ali na dipirona e esquece de tratar o que realmente é. Então, a nossa cultura ocidental é uma bosta. E a oriental não tem mais uma profundidade, assim, né? Não tudo, né? Não todos os lugares. Eu gosto muito dessa cultura hindu, porque realmente é... O conhecimento que eles trazem... Até o budismo, gente. O budismo também é oriental. Então, traz essa pegada de autoconhecimento. Então, a pessoa sabe lidar com raiva, sabe lidar... Nem todo mundo, né? Mas eles, pelo menos, tentam passar esse ensinamento. E aqui, ninguém ensina nada. Exatamente. Pelo menos lá, eles ainda estão passando o ensinamento, né? Aqui, pelo amor de Deus, caguei para suas questões mentais, para suas questões emocionais, entendeu? A vida é isso daí que o sistema diz que é e vai viver. Te joga ali sem preparo, sem nada. Aí as pessoas ficam perturbadas. Por que a gente tem tanto uso da medicina da ayahuasca aqui na América do Sul? Primeiro porque tem a planta aqui em abundância, né? Outra porque a gente tem essa cultura mais indígena também. Tem muito essa questão dos indígenas aqui, das tribos, etc. Mas também porque é uma fuga. A gente procura uma fuga desesperada. As pessoas estão desesperadas. Tentando entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não querem entender, elas só querem uma fórmula rápida. E aí acabam buscando uma fórmula rápida de maneira errada e acabam não voltando da experiência. Porque você foi buscar de maneira errada, você não quis entender, não é fácil, o caminho do autoconhecimento não é fácil, e a ayahuasca é isso, é se buscar o autoconhecimento. E é muito importante estar dito que após uma cerimônia de ayahuasca, você mantém essa força nas próximas uma semana, podendo até alcançar 30 dias aí. Depende muito força. Da pessoa. Da sensibilidade que a pessoa tem. E da composição química. Por exemplo, a ibogaína dura em torno de 30 dias. A ayahuasca é de 7 a 20 dias. Então tem estudo em cima disso. Mas não quer dizer que vai ser igual para todo mundo. Volto a dizer que nunca é igual para todo mundo. Então a gente traz essa questão bem importante eu trouxe isso para mim, assim, porque eu sou da tipo de pessoa que eu vejo coisas na cerimônia, eu chego em casa, quero separar, quero mudar de emprego, quero tocar de carro, eu quero revirar minha vida do avesso, muitas vezes. E isso é importante, assim, você calma. Agora eu aprendi isso, calma, não é assim. Espera dar esse tempo das reconexões, porque como eu falei antes, existe essa reconexão neural das pomadinhas ali, lembra que eu falei? Então existe esse tempo orgânico para a coisa começar a acontecer. Então não toma nenhuma atitude desesperada, impulsiva, logo depois de uma cerimônia. Espera ali pelo menos um período de 30 dias. Aproveita esse período para poder fazer essas reconexões, para poder entender tudo que a medicina te trouxe, para poder entender de novo tudo que está acontecendo aqui na sua vida e o que você quer reconectar e o que você realmente não quer mais conectar. Então vai com calma, sabe? Na grande maioria das vezes, quando você sabe o que quer,
Quando você entende onde você quer chegar, esse período não voltar vai passar. Então você volta. Volta, mas você volta fortalecido, você volta diferente. Você volta mais consciente. Então é um processo muito interessante se você souber aproveitar este processo. Respira, não pira. Era isso que eu queria falar. Respira, não pira. Respira, respirar é um ato muito importante. Isso, meditação, eu sempre falo pra todo mundo, faça meditação, medite. É muito gostoso. O respirar, a tranquilidade que traz o respirar, te traz essa conexão com você mesmo, com o seu interior, com os seus pensamentos, acalma os seus pensamentos. Isso é uma coisa que quando eu fui tomar a medicina também, uma virada de que pra mim foi sensacional, minha mente era muito turbulenta. Era sempre muito agitada, era muita coisa ao mesmo tempo, estava sempre pensando, arrumando solução, arrumando problema, arrumando solução, arrumando... E eu já estava meio que uma época pirando, assim. E na época que eu fumava também, então eu fumava mais ainda pra ver se parava essa... Olha que loucura. E daí a ayahuasca trouxe esse silêncio. Silenciou a minha mente de um jeito assim que um certo período ali eu fiquei, caramba, cadê aquele monte de voz que ficava dentro da minha cabeça? Ela não gostava de meditação, viu? Não. E daí comecei a trabalhar com meditação também. Daí você trouxe yoga pra minha vida. Daí você vai... Aí são as tomadinhas que eu fui escolhendo, sim, entendeu? Parei de fumar... Da bebida abolida da minha vida, assim, foi uma coisa que naturalmente, tá? Não foi que não, é isso que a gente quer trazer também no próximo tema. Vamos lá, vamos pro próximo tema. Ideias obsessivas. Pós-ayahuasca, né? O que muito acontece, né? Não, xamã falou que não posso mais beber. Xamã falou que não posso mais comer carne. Xamã falou que eu não posso mais respirar, porque respirar também não pode. Xamã falou que eu não posso mais usar preto, roupa preta. Xamã falou... Gente, vamos prestar atenção. Não caminha junto com a massa. A massa, que a grande maioria que às vezes acaba falando bobagem, não que não tenha fundamento em algumas coisas, tem fundamento. Mas a gente tem que entender uma coisa. Às vezes esse fundamento existe por conta do contexto em que eles vivem. Você tem que entender que você não é um indígena, você tem que entender que você não tem as mesmas culturas dos lugares onde as pessoas vivem, a sua vivência é diferente, a sua cultura é diferente, a forma como você vive a sua vidinha aqui é totalmente diferente. Então, dentro de todo esse conhecimento, o que você pode empregar para ti que faça sentido e não seja uma ideia obsessiva e o que você descarta. Banho gelado faz muito bem? Faz, cientificamente já foi comprovado que faz muito bem. Mas você vai tomar banho de gelo todos os dias? Não. Daí se torna uma coisa ao contrário, começa a te fazer mal. Então a gente tem que perceber também até que ponto as coisas fazem bem ou fazem mal e em que momento elas vão te fazer bem e vão te fazer mal. Pra meditar e virar um guru, você tem que ir lá no meio da floresta, viver isolado, no meio de uma caverna, sem roupa, sem comida, sem lá. Isso traz pra sua realidade? Não, né? Você não existe esses polos. Você pode ser uma pessoa que traz a meditação para sua vida, que traz esse autoconhecimento e tudo, mas mesmo assim está vivendo no seu dia a dia, né? Você começa a dar menos importância, isso sim. Você começa a dar menos importância para as coisas tão superficiais, né? Você não vai querer, muitas vezes, você não vai querer uma porta de 5 metros na tua casa. Uma portinha ali, entrada e saída já tá bom. Então você começa a dar valor em coisas diferentes. Você começa a dar valor em sentimentos, em bem-estar, e não em coisas... As coisas que importam deixam de ser um pouco mais materiais, sabe? Isso. Você passa para um contexto mais profundo. Mas não quer dizer que você precise ir lá morar numa caverna. Não quer dizer que você precisa se desfazer de tudo na fogueira santa, entendeu? Então, e o que se torna obsessivo? Por que muitas pessoas não voltam, né? Porque aí param. Gente, disfunção nutricional, desnutrição é uma coisa que mata muito no mundo, tá? Te deixa perturbado, deixa com sequelas, te deixa depressivo, deixa muitas coisas quando você não tem uma nutrição correta do seu corpo orgânico, né? Então não é muitas vezes deixar de comer, é aquilo que a gente falou antes. Se por exemplo uma pessoa é intolerante à lactose, a lactose faz mal pra ela, mas não quer dizer que vai fazer mal pra todo mundo. A carne faz mal pra uma pessoa, não quer dizer que vai fazer mal pra todo mundo. A gente precisa dos nutrientes, a gente precisa de proteína, a gente tem um corpo orgânico pra sustentar. Então às vezes a pessoa sai muito obsessiva da cerimônia e deixa de comer isso, deixa de comer aquilo, deixa de fazer milhões de coisas. E acabam tornando o seu corpo doentio ao ponto de realmente ficar com sequelas graves, tá? A desnutrição é só você pesquisar o quão sequela mental causa uma pessoa desnutrida. Mas eu fui na cerimônia e eu vi que nada existe. Então,
Vou viver de fotossíntese. E isso teve uma cerimônia que eu passei por isso. Mas nada existe, por que eu vou me preocupar com certas coisas? Então você começa a se questionar e a trazer essa informação. Mas lá se apresentou de uma forma, e agora aqui no dia a dia, como que é? Eu estou no corpo físico, eu sinto esse corpo, eu tenho essa necessidade, eu tenho... Só que aí você começa a deixar a superficialidade, que é isso que a gente falou na alimentação também. Você começa a se alimentar de uma forma mais saudável, comer coisas menos industrializadas, talvez, né? É um pouco mais saudável você não comer uma coisa tão processada. Refrigerantes, enfim, coisas que realmente são industriais que a gente sabe que bem não vai fazer, né? Entre muitas coisas, só que você tem que observar para não ser tão obsessivo. Porque falaram que sexo eu tenho que ficar não sei quantos meses sem fazer. Cara, você realmente precisa entrar nessa vibe? O que isso vai te trazer de benefício? Você entendeu qual é o rolê? Primeiro é isso, exatamente. Você entendeu o contexto da coisa? Mais do que você Ou você tá fazendo porque a massa tá fazendo, porque pessoas te falaram que é pra fazer. Mais do que abolir a coisa, procura entender qual que é o sentido e o contexto disso na sua vida. Qual é o seu entendimento disso, sabe? Vai atrás de informação. Exatamente. Se você tá num momento onde, deixar de comer carne faz sentido por questões suas, que às vezes o seu corpo tá rejeitando, como aconteceu comigo. Quero realmente, já buscava querer sair disso e viver uma vida vegetariana, vegana, beleza. Mas se foi uma coisa onde, porque fulano disse que isso, porque a medicina me mostrou que isso, vê se realmente faz sentido pra você na sua vida e como você pode encaixar isso. Não sai descartando. E tem muita mentira, não só no meio ayahuasqueiro ali, mas também tem muita mentira na internet. A gente acaba ficando hipnotizado por esse monte de mentira. Né? Então vai em busca de informação correta, sabe? A mesma coisa, por exemplo, um fulano tá tomando um antidepressivo, eu tô me sentindo depressivo, vou tomar o mesmo remédio. Cara, não vai. Na maioria das vezes não é o mesmo remédio que você precisa. Às vezes é só uma falta de nutrição, como a gente tá colocando aqui. Então, cuidado com o que você vai adquirir de coisas, ideias obsessivas, tanto pós-ayahuasca quanto antes da ayahuasca, né? Será que a tua vida não tornou isso porque... você não está desesperado por uma mudança porque de situações obsessivas, ideias obsessivas que você criou dentro da sua cabeça? Começa a levar a vida de uma forma mais leve, começa a olhar as coisas de uma forma mais leve. Então vamos com calma, gente, respira, não pira, dê tempo ao tempo para as coisas se ajeitarem também. Não é porque tomei a medicina hoje que amanhã eu já quero que a minha vida seja totalmente diferente. Não sai loqueando, entendeu? Realmente dá tempo ao processo, realmente aproveita o pós-cerimônia. Aproveita para poder se silenciar um pouco, aproveita para poder trazer algum tipo de conhecimento, aproveita para poder meditar e aproveita para poder também entender tudo aquilo que a medicina trouxe. Então é isso, já ficou um vídeo muito longo, mas assim não tem como a gente trazer uma informação em 1 minuto, né? Então tenha paciência, assista, é gostoso, a gente traz bastante bastante conteúdo, bastante informação, e é legal, a gente pelo menos gosta bastante. Então interage com a gente, comenta, compartilha, fala aí o que você achou, fala aí tuas vivências, se já foi algum momento difícil pra você, se demorou pra sair, se você toma ayahuasca e você é mais sensível, por exemplo, como eu sou bem sensível à medicina, eu tomo cada vez menos. Você já achou que ficou louco logo depois de uma cerimônia de ayahuasca ou que estava no processo de ficar louco? Compartilha aqui com a gente! Complicado, assim, a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente fala, que a gente tá vivendo num mundo também muito louco, né, que qualquer coisa que a gente fala já... Meu Deus, da forma como a gente fala e com quem a gente fala também, né? Então, toma esse cuidadinho aí. Mas com a gente, sintam-se à vontade para poder se abrirem. Então, até o próximo vídeo. Um beijo.